Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. O convidado de hoje é professor estudioso de política que dedicou especial atenção à experiência do PT na presidência da República no exercício real do poder. E agora ele escreveu 2 longos artigos fazendo uma espécie de balanço desse período. Vamos ver quem é ele. Então temos aí André Singer, acabou de fazer concurso, virou professor titular de ciência política na USP e está lançando uma coletânea de ensaios de várias pessoas pela editora Boitempo, e que ele faz apresentação com a professora Isabel e também escreve um artigo fazendo um balanço, o primeiro balanço do lulismo. Obrigado por ter vindo, André. Me diga o seguinte, o teu balanço muito rigoroso, muito bem fundamentado, é inescapável, o lulismo falhou, não foi adiante, as suas promessas não foram até o fim. Por quê? Boa noite, Mário, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que o lulismo falhou, mas não falhou também, quer dizer, houve uma queda muito importante do desemprego, nós chegamos ao final de 2014 com pleno emprego no país, hoje nós estamos com uma taxa de 11,8% de desemprego, em dezembro de 2014 era 4,3%. Né? Tivemos um importante aumento de salário, cerca de 30% de salário médio real, né? Um importante aumento do salário mínimo, cerca de 70%, e quase 50 milhões de pessoas atendidas pelo Estado por meio do Bolsa Família, pessoas muito pobres. Então, eu acho que houve uma série de êxitos no lulismo. Mas que depois não foram adiante. Bem, eu queria dizer uma coisa que é o seguinte, a alternância do poder numa democracia é absolutamente essencial, tem que ocorrer. Quer dizer, em algum momento o lulismo iria perder eleições. O problema é que nós tivemos um processo de golpe parlamentar. Né? O lulismo foi derrubado, né, se quiser, antes do tempo, porque essa transição teria que ser feita por meio de eleições. Né? E aí, realmente, nesse processo, houve falhas do lulismo. Né? Houve uma dificuldade muito grande de enfrentar a crise econômica, houve uma dificuldade muito grande de dar respostas adequadas à Operação Lava Jato e houve uma dificuldade muito grande de enfrentar o problema do PMDB, que, na verdade, um partido de centro que acabou radicalizando pela direita e traiu... Era um aliado e traiu. Né? E traiu o compromisso. Então, houve falhas, sem dúvida, mas nós temos que considerar também os sucessos que ocorreram. Não, ocorreram sucessos, eu não nego, mas houve uma grande crise econômica que não foi enfrentada a contento, enfim, e que levou à queda, à derrubada da Dilma. E que me parece que agora o que está em questão é que nada do que o lulismo conquistou está fadado a continuar. Deixa eu só falar uma questão da crise, né, antes disso. Quer dizer, mais do que não soube enfrentar, na verdade, a presidente Dilma cometeu um erro muito grave ao adotar a receita do adversário no final de 2014, no começo do seu segundo mandato. Isso aprofundou, isso, na verdade, provocou essa imensa recessão na qual a gente está metido agora. Então, isto foi um erro grave. Agora, muitas coisas podem se manter, eu diria, de partida, o Bolsa Família. Né? O governo Temer está mantendo, até certo ponto ampliou o valor do Bolsa Família, que é uma conquista que eu sempre defendi que seria permanente. Eu acho que nenhum governo vai revogar o Bolsa Família. Né? Outros programas, como o ProUni, o FIES, o Minha Casa Minha Vida, estão de pé. É claro que, ao longo do tempo, eles poderão ser revogados, eles poderão ser destruídos. E a gente sabe que já está ocorrendo um empobrecimento, né, da população, volta do trabalho doméstico, volta da precariedade, e isso, de fato, está ocorrendo, mas, infelizmente, isso começa já a ocorrer no próprio governo da ex-presidente Dilma. É aí que é uma das medidas do lulismo não ir adiante. Chamemos lulismo todo esse processo. A questão, por exemplo, de congelar por 20 anos, que foi aprovado pela Câmara, agora está no Senado,
os investimentos com base no orçamento e mais a inflação. Sim. Ou seja, toda a expectativa de ter um país mais igualitário, com menos pobres, com gente entrando no mercado de trabalho, na cidadania, parece que não vai se cumprir. Não, o que ocorre é o seguinte, quer dizer, nós tivemos um avanço nesse sentido. É um avanço importante e é importante registrar, deixar muito claro isso. Houve um avanço nesse sentido. Agora, nós temos um outro bloco no poder que tem outro projeto, que é um projeto, na verdade, contra a igualdade. Né? É um projeto para revogar esses avanços que ocorreram. Até onde ele vai conseguir ir, está em aberto, nós não sabemos. É claro que a aprovação da PEC 241 é um elemento extremamente importante, porque se ela for bem sucedida, ela vai conter o gasto público durante 20 anos. É um projeto, é um mega projeto de retrocesso, né? Porque vai limitar a capacidade do Estado de fazer política econômica e vai prejudicar muito a população pobre que depende de saúde e educação públicas, né? Então, de fato, é um retrocesso grande. Agora, nós temos que considerar também, eu volto a dizer, né, que democracia tem em parte isso. Eu não estou querendo desconsiderar o fato de que houve um golpe parlamentar. Mas é preciso também ver que, por exemplo, agora nas eleições municipais, a população votou a favor desses partidos que aprovaram a PEC 241. Então, digamos, uma certa oscilação faz parte da luta democrática, né? O problema é que nós estamos num momento em que a democracia está em perigo, né, no Brasil, e que a gente não sabe como é que isso vai continuar. Você consegue medir, de alguma maneira um pouco mais concreta, o que foi um ataque ao governo do PT, a essas conquistas, o que é uma crise econômica internacional e o que é a própria, vamos dizer assim, o PT não ter condições de dar uma resposta adequada? O que é fracasso do PT, o que é situação internacional, o que é crise econômica? A crise econômica mundial mudou completamente o contexto, né? Eu diria o seguinte, o lulismo foi muito bem sucedido enquanto as condições econômicas internacionais eram favoráveis. Quer dizer, as commodities em alta, a China comprando as nossas commodities, tinha uma largueza, uma possibilidade de margem de manobra que a partir de 2011 se fecha. Mas a partir de 2008, quando vem a crise, também consegue enfrentar. Consegue enfrentar dentro de uma onda internacional de investimento do Estado para impedir que as economias todas fossem pelo ralo, né? Caso do Lehman Brothers. Quer dizer, se os Estados Unidos não entrasse com muito dinheiro, né, a economia tinha se desvanecido. Então, dentro dessa perspectiva, o lulismo foi bem. Agora, quando a coisa complicou no sentido de um período de estagnação, que parece que o capitalismo está num período de estagnação geral, aí o lulismo não conseguiu dar boas respostas, né? Ex-presidente Dilma, tentou uma política à esquerda, 2011, 2012. A sociedade não percebeu e ela não avisou, que foi um erro. Nova matriz econômica. Deu errado, né? Deu errado e ela não teve força política para sustentar. Então, é uma mistura dessas várias coisas que ocorreram. E é claro que a oposição, como teria que ser, se aproveitou. O elemento estranho aí é o comportamento do PMDB, que se imaginava que deveria ser um partido de conter um pouco a radicalização e, de repente, resolveu radicalizar e agora está no governo. Agora, analise, por favor, com um pouco mais de detalhe essa questão da Dilma tentar fazer uma radicalização. Ela tenta fazer uma industrialização, aumenta o subsídio de alguns setores da indústria, ela diminui os juros, pressiona a diminuição dos juros e tenta mexer o Estado para criar emprego, manter uma industrialização. Agora, você fala, ela não avisou ninguém. O que foi isso? Não, o que foi é o seguinte, a Dilma deve ter percebido, né, que se ela não enfrentasse o capital financeiro para tentar fazer uma reindustrialização do país, aumentando o crédito, baixando os juros, ou seja, disponibilizando recursos para os industriais investirem, que ela não teria condição de reaquecer a economia, porque a economia internacional estava caindo. Então, ela tentou, e ela foi muito corajosa. Eu sou muito crítico ao que ela fez no segundo mandato, mas tem que reconhecer que no primeiro mandato ela foi muito corajosa, né? Só que ela não avisou a sociedade, ela não mobilizou bases políticas para sustentar isso, como se ela pudesse fazer pela mera vontade dela. Por isso que eu chamo o artigo de Cutucando Onças com Varas Curtas. Quer dizer, ela digamos, como se ela não tivesse previsto que haveria uma enorme reação, que veio, né? E mais ou menos deu no que deu. Agora, por que certos setores, por exemplo, o setor industrial que você analisa, ele não adere a isso? É um enigma.
De certa maneira, ele se beneficiaria disso, dessa política de subsídio, de incentivo, de BNDES, botar para trabalhar, botar fábrica para produzir. Mas aí chega uma hora que o setor industrial recua. Por quê? Esse é um enigma, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Agora, não só eles se beneficiariam, mas toda a política foi feita para eles. Não é? Ela foi feita item por item para favorecer os industriais e, à medida que a política foi sendo realizada, eles foram ficando contra. Quando a imprensa ia perguntar, eles diziam, não, eu sou contra porque o governo é muito intervencionista. Claro, é intervencionista a favor deles. Uhum. Né? A minha hipótese acaba sendo uma hipótese que eu resgatei do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na sua livre docência de 64, né, quando ele tinha um pensamento à esquerda, em que ele diz, bom, o problema é o seguinte, os setores industriais no Brasil empurram o Estado numa direção, porque precisam disso, sem isso não há industrialização, mas quando o Estado começa a fazer, eles tiram a escada, porque eles ficam com medo de o Estado ficar forte demais. Eles têm temor de que o Estado fique forte demais. Mas aí um raciocínio, não é um raciocínio muito ideológico, o André? Não seria uma coisa, você usa até uma expressão lá, greve de investimento, que eles não vão investir por uma questão, no fim, ideológica. Bom, o lucro, quem vai recusar lucro? Olha, essa expressão não é minha, é do Kaletsky, que é um economista clássico. Então, eu não inventei a ideia de greve de investimento. Não, eu só estou querendo dizer que não é uma coisa tão absurda. Né? Ou seja, o que eu estou defendendo é que pode haver nesse processo elementos políticos. E isso não é uma coisa que está fora vamos dizer, da análise histórica. Né? Então, eu acho que eu não tenho condição de afirmar, por isso que eu escrevi um enigma, que terminantemente é isto que aconteceu. Mas eu acho que é uma hipótese sobre a qual a gente deveria pensar, né? Que tem também elementos políticos nessa equação econômica. Tá, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com a nossa discussão, balanço dos governos do PT, feitos por André Singer. Voltamos com o André Singer, cientista político, professor da USP, colega colunista da Folha de São Paulo. Eis o livro aqui, vou mostrar para vocês. As Contradições do Lulismo, organizado pelo André e pela Isabel Loureiro, que também é professora. E um monte de gente escreve a Maria Elisa Sevasco, um bom artigo sobre cultura, outro sobre questão no campo. É muito interessante o livro. Agora, me diga uma coisa, André, se esboroou muito rápido, não? Por quê essa rapidez? Não, na verdade, nós tivemos uma situação, estamos tendo ainda, né, uma situação de crise. Na situação de crise, tudo se concentra. Né? Quer dizer, todas as mudanças vamos dizer, ocorrem quase que instantaneamente. E, certa medida, como toda crise, ela é meio inesperada. Né? Quer dizer, é uma soma de componentes que gerou essa... Houve pouca resistência a esse desmantelamento das conquistas? Essa é uma boa pergunta. É porque o lulismo é despolitizador. Ele é abertamente despolitizador. Como ele é uma política de conciliação, não é uma política de confronto, era preciso deixar muito claro para os empresários, para o capital, que não havia uma proposta de mobilização, que não havia um processo de mobilização ameaçador. Então, não houve mesmo. Quer dizer, quando você não faz, quando você não constrói uma mobilização, ela não ocorre. Quer dizer, a gente sabe que as mobilizações elas são um processo lento, né, que vem de muito tempo. Haja vista, por exemplo, o que foi, por exemplo, a campanha das diretas. Né? A campanha das diretas estava sendo preparada desde 64, se você quiser. Quer dizer, né, tem um enorme processo de resistência molecular na sociedade que vai desaguar nesse grande movimento de massa. Os movimentos de massa não acontecem assim. Da mesma maneira que os movimentos de massa da direita, agora em 2015, eles estão sendo tentados desde 2005. Né? Demorou 10 anos para que isso se desse. Então, esses processos são moleculares. No caso do lulismo, como é uma proposta de não confronto, não houve isso. Me parece também que apesar de todo o seu rigor, há um certo desencanto com esse desenlace do lulismo até agora, né? Porque o país não acumula, as coisas não vão adiante, todas as experiências são basicamente truncadas, 64, que aí havia uma certa mobilização, reforma de base, que é truncada por um golpe. O lulismo vai até um limite, aí ele se enreda numa crise e não vai adiante. O PT sai derrotado,
no processo do impeachment e também nas eleições municipais, e praticamente se começa do zero. Na verdade, Mário, da minha parte não existe um desencanto com o lulismo, porque eu sempre assinalei essas contradições, né? Há muitos anos que, para mim, está claro. O que me surpreendeu nesse processo tem uma coisa relativa à Operação Lava Jato, ao tamanho dela. Sim. Eu chego a desconfiar que não tem paralelo no mundo, porque eu acho que nem a Operação Mãos Limpas, eu não sou especialista no assunto, então pode ser que eu esteja errado. Teve esta dimensão que nós estamos vendo aqui no Brasil, né? O caso do PMDB, que realmente me surpreendeu, né, que a minha análise era de que é um partido de centro, eu acho que eu tenho elementos para defender isso, mas aqui a coisa desandou por completo, né? E a própria classe dominante brasileira, que parece não ter entendido, né, ou não aceitado, que mesmo num processo super conciliatório como é o do lulismo, essas concessões, essa melhora de vida da população mais pobre, da população pobre, etc., etc., é absolutamente necessária para o Brasil, do ponto de vista democrático, do ponto de vista civilizatório, se você quiser, né? Então, quer dizer, que a classe dominante brasileira não aceite sequer isso, aí também eu devo dizer que houve uma certa surpresa da minha parte, mas não é um desencanto com o lulismo, quer dizer, as contradições do lulismo, para mim, estavam claras há muito tempo. As contradições, mas você escreveu um artigo, por exemplo, você dizia que se entrasse na Constituição os programas sociais, tal, a gente entrava num período como o do Roosevelt nos Estados Unidos, ali que há uma estabilidade, um ganho constante dos mais pobres durante um longo período. Não parece estar acontecendo, né? Mas veja bem, você até me ajudou nisso, porque você publicou esse artigo. A ideia do sonho rooseveltiano é de que ele era um sonho, né, que podia se dar ou podia não se dar. A presidente Dilma tentou, 2011, 2012, cumprir esse projeto. A sua maneira, né? A sua maneira, houve inabilidade e tal, mas ela tentou. E eu nem sei se a inabilidade dela foi tão determinante. Eu acho até que a gente vai passar muitos anos estudando essa experiência para ver por que ela não deu certo. Quer dizer, essas perguntas vão permanecer no Brasil, porque as questões estão postas. Quer dizer, o problema da, digamos, integração civilizatória dessa grande massa da população, de quase 40%, 50% da população, que nunca foi integrada, que vive à margem, vai continuar presente no Brasil, qualquer que seja o desdobramento imediato. E também vai continuar presente a questão da indústria e das finanças, né? Que, pelo que você analisa, há uma hora que a indústria não vai. Não vai. É que ela está com o capital financeirizado e ela não adere a isso. Exatamente, né? Exatamente. Então, mas a questão do sonho rooseveltiano, eu nunca disse que ia ser. Eu acho que em 2010 havia esse clima mesmo, muita euforia tal, e até eu iria um pouco mais longe, dizendo, olha, a presidente Dilma, de fato, tentou, 2011, 2012, não é, fazer uma política mais à esquerda para dar sustentação para esse projeto. Não deu certo, né? Mas, digamos, eu acho que a ideia não estava errada. Agora, não existe também um problema de fundo, André, político, que são a questão partidária do sistema político? Nós estamos com 35 partidos, e 34 e 35 em processo de consolidação. Vai ter 70 partidos. O PMDB meio que começa a se desmoronar em cima de tudo isso. É possível fazer mudanças sentidas nesse sistema político? Olha, nós temos um problema, de fato, um excesso de partidos tem que ser corrigido de algum modo, né? Cláusula de barreira, tem que haver. Isso, de fato, é impossível um eleitor entender 70 partidos. Não existe 70 projetos nacionais diferentes. Não existem 70 projetos nacionais, né? Agora, o que eu acho é que, digamos, essa mudança não poderia passar por cima dos três grandes partidos, não é? PSDB, PMDB e PT. São três grandes conquistas institucionais brasileiras. Os partidos demoram cerca de 30 anos para se consolidar no país. Então, parece que o Brasil está sempre recomeçando do zero. Quer dizer, quando o sistema pré-64 estava se consolidando, veio a ditadura, apagou. Quando o sistema MDB Arena começava a reproduzir as principais divisões da sociedade, a ditadura apagou. Agora, esse novo sistema, que tem uma série de problemas, quer dizer, os partidos têm pouca identificação, são muito rejeitados, mas são três partidos consolidados no Brasil. Tem muita filiação, muita militância, muito prefeito e muita história. Nós estamos chegando perto dos 30 anos desses partidos. Então, o melhor para o Brasil é que eles se reformulassem, né, que eles fossem capazes de se reformular e sobrevivessem. Na sua aula, no concurso, na USP, você fala do sistema partidário e você meio que mostra que, olha, existem três grandes partidos porque existem três grandes forças na sociedade brasileira. Isso.
É o PSD que vira esse PMDB. Que é ligado às pequenas cidades do interior, que depende do Estado, não sei o quê. Existe um partido de classe média, urbano, que seria o UDN e os tucanos hoje. Exatamente. E existe um partido trabalhista ligado a uma certa condição operária, principalmente, que é PTB e PT. Esse processo vai continuar, você acha? Vai continuar. O problema é que pode ter que começar tudo outra vez e nesse interregno, se esses partidos desmoronarem, nós não sabemos o que vai ter. Quer dizer, fenômenos tipo Collor, quer dizer, um candidato praticamente avulso que vem do nada, não é? E faz um governo desastrado, porque o governo precisa ter base, né? Precisa ter base na sociedade, precisa ter base no parlamento, precisa ter uma consistência, qualquer que seja a orientação ideológica, né? Então, eu acho que essas divisões, a minha impressão, a conclusão a que eu cheguei desse estudo que foi longo, é que essa divisão da sociedade entre classe média, Partido Popular e Partido do Interior, ela vai persistir, ela tem alguma coisa de estrutural. Tanto é que ela se reproduziu da mesma maneira no período pré-64 e agora. E não foi intenção de ninguém, porque o PSDB não queria ser o DN, o PT não queria ser o PTB e o PMDB não queria ser o PSD. E acabaram sendo muito parecidos. Então, agora, o PMDB, pela sua própria análise, ele vai mudando, né? Que ele adere a uma coisa mais UDN, mais tucano. Não, aí tem uma coisa que também é semelhante, que é o seguinte, o PSD antigo aderiu ao golpe militar. Sim, o próprio Juscelino Kubitschek apoiou o golpe, né? E indicou o primeiro vice-presidente do general Castelo Branco, é o Alckmin, que era o braço direito do Juscelino. Então, a questão desse partido do interior é que ele tem, com todo respeito, um caráter oportunista. Né? Ele vai muito de acordo com a conjuntura, porque ele precisa estar sempre no governo, né? Porque os pequenos municípios dependem do governo. Então, tem também um elemento estrutural aí que realmente desarranja todo o processo, né? Porque ele não fica estável como um partido de centro. Isso é um problema. Mas isso é um problema também do país, é a característica do país. Você não pode querer um sistema partidário de outro país. Não dá para transplantar Não é, um sistema partidário ou norte-americano ou europeu para as nossas condições. O que eu defendo é que esses partidos representam o Brasil. E, nesse sentido, é importante que esse jogo continue. Uma última pergunta para encerrar, mais rápida, mas se você puder esclarecer. Está uma série de novas reivindicações, novas questões políticas que estão entrando no Brasil com força. Questões de gênero, questões de raça, muito urbano, às vezes muito classe média, mas já entrando em uma certa periferia, certos trabalhadores. Essa questão, essas novas questões, elas podem mudar a política brasileira, você acha, André? Não muito, porque isso é uma característica do Brasil, né? O Brasil é a soma do moderno com o arcaico o tempo todo. Então, essas questões são questões supermodernas que atingem uma parte da população, mas não o grosso. Né? O grosso da população continua em torno das questões, vamos chamar assim, da distribuição de renda, as questões materialistas, por razões óbvias, que uma boa parte da população vive com muito pouco e agora com esse retrocesso com quase nada. Então, esse processo atual vai até acentuar essas características, vamos chamar assim, materialistas. Agora, essa nova pauta é muito importante, ela diz respeito a setores significativos da população e tem que ser consideradas. Mulheres são majoritárias no setor do trabalhador. Sem dúvida, claro. E elas merecem toda a consideração a essas questões. Mas no que diz respeito à política partidária brasileira, eu não creio que elas vão representar um novo corte. Bom, então estamos aí. Felizmente vai ter que acabar, que acabou a entrevista, o nosso tempo. Ele está aqui, As Contradições do Lulismo. Eu recomendo, que é um belo livro. É um primeiro balanço rigoroso do que foi esse processo todo dos governos petistas, suas limitações e o que ele conseguiu. Muito obrigado, André, pela sua entrevista. Ficamos por aqui. Voltamos na quinta-feira que vem, às 11 da noite, aqui na Globo News, programa Diálogos. Até lá.